Muita atenção nessa introdução, porque eu vou comentar. Vocês observaram que desde o início o apóstolo Paulo, que a busca dele é levar a igreja ao amadurecimento, porque sem maturidade não há unidade. Não é unidade que traz maturidade em realidade, é o contrário. Então, desde o início que ele está levando a igreja a entender amor a Deus e amor ao próximo. Se você não faz uma das duas coisas, você está falhando em tudo. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a nós mesmos. Mas eu chamo a atenção para o caso da infantilidade. Desde o início, Paulo está chamando de forma direta e indireta os coríntios de crianças. E no início ele fala, olha, eu quando fui ter com vocês pela primeira vez, eu não dei para vocês comida sólida. Comida sólida aí é palavra forte, é palavra ensino mais maduro. Mas dei para vocês comida de criança, leite. Com leite vos criei, não com manjar. Porque vocês não podiam ainda comer comida forte. Aí ele diz algo que não era agradável. E ainda não podeis, porque ainda sois crianças ou sois carnais. É isso a minha preocupação e é essa a nossa preocupação. Porque Paulo escreveu a carta para uma igreja de poder. Todo mundo concorda que lendo essa carta notamos poder, línguas estranhas, profetas. Então não faltava isso ali, mas faltava então maturidade. E o que Paulo busca desde o início é conduzi-los a não ter um culto individualista. Um culto que cada um faz qualquer coisa sem preocupar-se com o todo. Prestem atenção nisso em nome de Jesus Cristo. Volto a chamar a atenção que no início Paulo falou de situações pessoais, que poderiam acontecer em todos os lugares, mas agora ele entra na questão do culto, da ordem durante as reuniões da igreja. E ele, então, desde o início, diz que eles são meninos. No capítulo 13, ele diz que quando era criança, pensava como criança, julgava como criança. Ele fala outra vez sobre criança. E aqui você vai ver que no versículo 20, ele vai outra vez, de forma inferencial, chamar os coríntios de meninos, e dizer que não deve ser menino. Por quê? Ele está procurando a unidade da igreja. E unidade é exatamente isso, é nós entendermos que aquilo que estou fazendo, a igreja entender o que estou fazendo edifica? Não, então não vou fazer. O que eu não estou fazendo edifica? Então não vou fazer. Se é para edificação, muitas vezes é bom ficar calado. Se é para edificação, muitas vezes é bom falar. Por que a gente permite que a igreja muitas vezes fale línguas e fique alegre como vocês ficaram aqui agora? Porque é bom, é gostoso, é bacana. Não é? Não é proibido isso, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós somos um povo que gostamos e cremos nos sinais, nas maravilhas. E você vai ver no final desse capítulo que ele vai dizer, tudo porém seja feito com decência e ordem. Tudo, não é algumas coisas. Tudo, desde o cantar, do entrar, do andar, tudo que se faz num culto. Aqui se trata da reunião da igreja. Não está falando das casas de ninguém, mas da reunião do povo de Deus. Isso quer dizer que toda e qualquer reunião da igreja que seja com decência e ordem. Tudo, irmão, se eu vou orar, se eu vou cantar, se eu vou falar em língua, se eu for profetizar, se eu for pregar, tudo com decência e ordem. Porque ele fala também mais na frente o quê? Que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. O espírito de vida, não o Espírito Santo. O Espírito Santo não se sujeita a ninguém. É ele quem nos colocaria debaixo de sujeição, é o que ele tenta fazer. Dizendo outra vez que o profeta, ou que fala em línguas, ou que prega, tem domínio sobre o espírito dele mesmo, é o que ele está ensinando. Então o que nós fazemos no culto nunca é feito de forma doida. Eu fui tomado e chutei, fui tomado e cantei, fui tomado e tropecei, fui tomado e falei na hora que não devia. Isso não existe porque o céu é organizado. E a igreja precisa ser esse reflexo da organização celestial. Então Paulo procura levá-los a isso. Ele não proibiu falar em línguas, ele não proibiu profetizar, ele não proibiu ter maravilhas e sinais na igreja. De maneira nenhuma, não ainda diz no final, não proibais. E ninguém deve fazê-lo. Extinguir o Espírito ou querer proibir a manifestação do Espírito Santo. Mas a ideia de Paulo é maturidade, porque sem maturidade a igreja não tem unidade. Sem unidade a igreja não tem crescimento, não agrada a Deus. E há divisões no corpo. Uma igreja dividida, por mais poder que tenha, ela não está bem. Uma igreja que não está unida, que não há unidade nela, que não há aquela comunhão, que não há maturidade. Volto a dizer, a preocupação de Paulo agora com o culto, que ele começou lá atrás no 12, é a ordem no culto. A preocupação de Paulo é, o que vocês estão fazendo não está edificando, está aí prejudicando.
Então é muito bom nós estarmos atentos a isso, porque existe o nosso coração, o nosso intelecto, as nossas emoções, e se nós não vigiarmos, perverso e enganoso é o coração. Então, a irmã Conceição ali agora, alegre, foi e falou algumas coisas que têm um sentido profético, não em forma geral, mas tem um sentido profético. Chamar a atenção do povo para adoração, do temor, falando com Deus e para a igreja, tem um sentido profético, uma exortação. Então, a gente escuta. Se fosse alguma bobeira, depois eu ia chamar no canto e falar, irmão, vigia, porque você falou umas coisas que não tem nada a ver. E seja quem for, queridos. Porque a igreja não pode ser uma desordem. Tem que ter equilíbrio. Tem o visitante, tem o indouto, tem o incrédulo, que é o que Paulo fala aqui na Bíblia. Então precisa ter esse equilíbrio que houve aqui. Nos alegramos com louvor, alegria, glória a Deus. Aí dá aquela edificação espiritual. Então você se alegra, às vezes chora, às vezes levanta as mãos, fala em línguas. Tudo, porém, com decência e ordem, tá bem? Então nesse contexto, eu serei bem, nós vamos tentar pegar tudo isso aqui para nós consumirmos, né? Saborearmos isso aqui, para a gente já ficar com o capítulo 15, que vai falar sobre a ressurreição. Mas vou tentar, eu não vou esmiuçar passagem por passagem, para não cansá-los, nem tampouco saturar, mas vou tentar ser bem objetivo aqui. O que é que eu vejo aqui? O que é que mostra aqui? Edificação da igreja, mas ainda Paulo está preocupado com isso. Igreja, corpo, ele está preocupado com isso. E ele não parou de falar. Essas outras coisas, tudo que ele utiliza aqui, tem esse intuito da ordem na igreja, edificação do corpo, e não apenas a edificação pessoal, própria, individual. Não é bom, faz mal. A gente vai ver a nossa leitura. Vamos ler do versículo 6 em diante. Quem já está com a Bíblia aberta? Começa assim. Agora, porém, irmão, se eu for... Depois que ele fala sobre línguas, essa coisa toda, e profecia. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera na minha versão. Até aí o que a gente já observa? Paulo está preocupado com frutos. O frutificar da mente. O espírito humano da pessoa que está falando em línguas ganha, ele é edificado. Porém, o Espírito não vai fazer com que a mente do que fala em línguas seja edificada. São duas coisas diferentes. Possa ser edificado no espírito alegre, mas a mente fica infrutífera. Isso é bom eu explicar, não para que a pessoa tenha medo de falar em línguas, mas que entenda como deve ser utilizado. É o que Paulo está fazendo com eles. Então, eu estou falando em língua, eu edifiquei, tal, eu estou sendo edificado espiritualmente, não na mente. E Paulo vai falar mais disso aqui um pouquinho para frente. E da mesma maneira, o que ouve você falar em línguas também não é edificado aqui na cachola, no intelecto. Porque não está entendendo nada, nem o que fala, nem o que ouve. Há uma edificação de quem está falando, mas é espiritual. Mental não. Mas espiritualmente ele está crescendo, sentindo alegre, animado, renovado. Mas ele não vai amadurecer por causa daquilo. Escute, nem tão pouco quem está ouvindo. Há uma alegria, não é gostoso você escutar aqui o fulano falando em línguas? Eu me alegro, está sendo renovado, tal. Daqui a pouco até me animo e sou inspirado e até falo em línguas também, porque me alegrei no espírito. Não é disso que se trata, isso aí edifica o espírito, a alegria. É mentalmente, no intelecto, na cacholinha. Você vê então que não vai produzir frutos aí para edificar a igreja. O foco segue sendo a preocupação com a edificação do corpo.
E não apenas no lado espiritual. Ele se preocupa com a edificação do corpo, mas também no intelecto. Porque é isso que amadurece o cristão. É o conhecimento, o entendimento. Então não é apenas alegria, renovo espiritual, mas também o amadurecimento. Tá bom? Ou seja, que os mistérios ou o mistério das línguas não livra o crente da imaturidade. Como assim, pastor? Corinto é uma prova disso. Que é o lugar que mais falava em língua na Bíblia ali. E o povo era imaturo. A ponto de estão saindo na pancada. A ponto de não crer na ressurreição. Crentes. A ponto de estar vivendo com pecados incríveis, terríveis dentro da igreja e não sabia tratar. Grupos dentro da igreja, partidos dentro da igreja. Então as línguas e os mistérios não amadureceu aquele povo. Nem quem ouve, nem quem fala. Há edificação espiritual na pessoa. Mas quando ela sai dela, ela fala, poxa, não aprendi nada, mas saí alegre. Houve algo aqui no meu coração, né, no meu interior. E você vai ver então no verso 20, que ele diz que eles estão agindo como criança, e não deveriam ser assim, ou seja, imaturos. Então no 15 ele segue, que farei pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. 16, de outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? Vê que está citando o indouto aqui, que vai falar de novo. Indouto, apesar de que essa palavra no grego tem um tom pesado, é idiota, mas quer dizer aquele que tem menos conhecimento. Essa palavra é utilizada, por exemplo, de um soldado raso para um tenente. É utilizado para alguém de um aluno para um professor. Então, indouto aqui é aquele que na realidade não tem maturidade, que não tem conhecimento, não entende ainda, como ainda tem no nosso meio, pessoas que têm pouco tempo de crente, um novo convertido. Então, esse indouto aqui, que não vai entender muito bem aquilo ali, o que está acontecendo, então fica meio perdido no meio. Nesse caso, o indouto aqui, eu falo por todo o contexto, tá? O amém, sobre a atuação de graças, visto que não sabe o que diz. O indouto, além disso, é aquele indouto que não tem o dom de interpretação, que poderia ter interpretação, vou dar graças, porque pelo dom de interpretação eu sei o que ele está falando. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você está falando alguma coisa e o outro não está entendendo nada. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar, esse 18 aqui, muita gente diz, Paulo falava mais língua do que todos eles, porque Paulo era estudado. Então estudou e conhecia vários idiomas. Por isso, então falar em línguas aqui quer dizer língua estudada, conhecimento. Mas não é pela sequência. Pelo menos eu entendo que não é pela sequência. O que ele disse? Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência. Isso quer dizer então que antes ele não falava com inteligência. Quem estuda uma língua fala com inteligência, é ou não é? Você pode dizer, eu amo a Deus em português, com a inteligência, dizer, I love God, em inglês. Eu sei o que eu estou falando com a minha inteligência. Então, se ele diz que preferiria falar com a inteligência, é porque a outra língua que ele está dizendo é aquela língua estranha. Para que possa também instruir os outros do que 10 mil palavras em língua desconhecida. Eu prefiro chegar no meio de vocês e falar com clareza, do que um montão de línguas estranhas e ninguém entender nada, nem eu, nem vocês. Como é que eu vou explicar o que eu não sei? E com vocês, como é que vão ser edificados pelo que vocês não entendem? Tá bem? É o que ele está dizendo. Irmãos, não sejais meninos, versículo 20, no entendimento, no intelecto, na cachola. Aqui ele chama eles outra vez, de forma diferencial, de meninos. Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Vocês estão querendo ser criança? Seja para as coisas ruins, ele está dizendo. Quer agir como bebê, como menino, como pessoas imaturas? Faz isso com as coisas más, não é? Criança é tão natural ver as coisas aí e tão tranquilos, não fica com maldade na cabeça. Oh, aquilo ali é tal coisa. Não, sejam crianças para isso, mas para o entendimento sejam maduros. Ele está chamando eles ao crescimento intelectual, a ter entendimento das coisas, não se comportar como crianças, porque é perigoso que nós olhamos muito para o lado, entre aspas, espiritual, da alegria minha, pessoal, e aí esqueço que não pode ser do jeito que eu quero. E você vai ver no final que ele diz para os coríntios, a igreja, vocês estão achando que a palavra de Deus veio só para vocês? Ou saiu do meio de vocês? Vocês são donos da verdade da palavra? Pera aí! Ele chama a atenção deles, porque estavam se comportando como, opa, e quem manda somos nós. Então ele chama, vamos amadurecer? Vamos crescer, porque criança tende a quê? Se você colocar aqui um mouse desse aqui, um rato, toma de presente para você, e colocar um outro,
só que o outro está piscando. O que a criança vai escolher? O que pisca? Se coloca um mouse desse aqui quietinho, coloca um outro que faz. O que a criança vai escolher? O que faz barulho. Era o que os corinhos estavam querendo. Alguma coisa que brilhasse. Línguas. Faz barulho. Igual criança. Vamos deixar de ser menino. Menino prefere essas coisas que, olha. Mas o maduro não. O maduro prefere uma coisa mais resistente, que dura mais eficaz do que aquela que brilha. Essa é bonita, mas qual que dura mais? Essa aqui. Então eu quero sair mais forte. Mas criança vai no outro que chama atenção. E eles estavam assim. Não sejam meninos. Até aí vocês entenderam, até nesse versículo 20, Paulo está preocupado com a edificação de toda a igreja, não só de uma pessoa. O que importa é o que acontece comigo, não. O que importa é o que acontece com o corpo. O que importa é o que eu quero fazer aqui agora, porque eu estou preocupado comigo, não. A preocupação tem que ser coletiva, com a igreja. Então ele chama a atenção. Não se comportem como criança. O que vocês vão fazer num culto edifica todos? Então faça. Ah, mas eu só sei falar em línguas, então falo em línguas. Então ele vai explicar que deve falar daquela forma X. Ou então que procure, pede a Deus interpretação. Ou, se houver intérprete, continue falando. Se não, fique quietinho, fale em silêncio. Porque senão não vai causar edificação para os outros, só para você, então faça o baixinho. Aí ele segue dizendo, na nossa versão, na minha versão termina, adultos no entendimento. Todo mundo entende o que é ser adulto no entendimento, né? É essa a visão, a busca de Paulo. Deus não quer crentes imaturos. Tá, eu sou crente, mas sou tão bobinha. Eu sou crente, mas sou tão bobão. Amadureça, cresça. É bom encontrar com você amanhã e você saber mais. É bom você encontrar comigo daqui a um ano e falar, já não é mais o mesmo pastor Divaldo. Há 2 anos atrás o pastor Divaldo não tinha esse conhecimento, esse entendimento. Opa, está amadurecendo. É o que eu quero ver em você também. Encontro com você daqui a 3 meses, então, o que você entende de línguas? Ah, línguas é a coisa mole que me mexe na boca. Não, meu filho, línguas estranhas. Ah, tá, eu entendi, aprendi, flexionei, ponderei, cogitei e sei o que é. Sei como é que funciona, como deve ser. Porque não é só ouvir. Tiago diz, no capítulo 1, o que ele fala lá, versículo 21 em diante. Não é para ser apenas ouvintes esquecidos, mas cumpridor. Senão vocês estão enganando a vocês mesmos. Depois a gente vê que então... Isso aqui é complicado, tá? Então preste mais atenção. Línguas, sinal para descrentes. Profecias para os crentes. Isso é deveras complicado, o que vem para frente aqui. Olha como é que ele começa o versículo 21. Na lei está escrito, falarei... Depois que ele vem chamando essa atenção toda, olha como é que você se comporta. Vocês estão fazendo bagunça com as línguas. Tem que preferir a profecia, porque edifica todo o corpo. A língua edifica só vocês mesmos. Cuidado com esse negócio de língua, tem que saber como é que utiliza. Então no 21 ele diz, na lei está escrito, falarei a este povo, por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui Paulo está fazendo referência ao Antigo Testamento. Ele mesmo diz aqui, está escrito na lei. Ele cita Isaías. Capítulo 28 de Isaías, o verso 11. Ele menciona e tem um sentido muito grande. Porque, escutem-me, o que acontecia ali quando Isaías estava profetizando? Primeiro entendam que profeta era chamado para profetizar para quem? Para quem? Vocês não sabem? Sabem sim. O profeta profetizava para quem? Para os mundanos ou para a igreja? Profetizava para Israel ou para os inimigos? Profeta é chamado para a edificação do povo de Deus, não é para mundano. Se acontece, acontece de forma acidental, ok? Uma predição de desgraça para eles. Mas em regra geral, o profeta profetiza para o seu povo. Os profetas foram levantados como remédio, nem era a ideia, mas como remédio. O sacerdote não conseguia cumprir, o profeta entra para, volta, corrijam os vossos caminhos, consertem as vossas vidas. Ou seja, que o profeta profetizava para crentes no meio do povo e para descrentes no meio do povo. Eu explico o que é descrente aqui, para fiéis e para infiéis, para quem estava forte na fé e para quem estava fraco na fé, porque a profecia tanto repreendia como consolava e edificava. Então não era só para quem estava bem, profetizava para quem estava mal também, chamando para cá. Voltem. Elias, quando foi profetizar no meio de Israel, capítulo 17, 1 Reis, ele já encontra com Acabe, desce para o rei
profetiza para o meio do povo, fogo desce do céu e todo o povo de Israel que estava ali cai de cara no chão e diz: só o Senhor é Deus. Mas já era povo de Deus. Estavam voltando para os caminhos, reconhecendo que estavam descrentes, estavam infiéis, fracassados na fé. Então os profetas iam para chamar o povo de Deus para a posição, ou para falar: não sai daí não, permaneça assim. Isaías estava fazendo a mesma coisa neste contexto, quando ele cita aqui, Paulo, essa passagem, este versículo aqui. Só que ele profetizava, e havia no meio do povo sacerdotes desviados, profetas desviados, reis também, e havia um povo nobre na presença. Os profetas profetizavam, e quem queria a voz de Deus ouvia a profecia. Mas quem não queria, falava: está escrito lá, estou nem aí para isso. Esse beabá da lei, estou cansado de saber o que é isso. Esse negócio aí de profeta falando coisa que quem está cansado de saber, eu não quero ouvir isso não, nós estamos cansados. Isso para nós é o ABC. Estamos cansados de ouvir isso. Então não ouviam. Enchiam a cara de cachaça, estavam doidões, tanto que Deus falava por Isaías: nas mesas que vocês deveriam estar julgando, está cheio de vômito por causa da cachaçada de vocês. Aí Isaías diz, Deus fala pela boca dele: vocês não querem ouvir a voz da profecia, que vocês dizem que é voz conhecida, que vocês dizem que estão cansados de saber, é o idioma de vocês, não querem? Então eu vou mandar um povo, os assírios, vir contra vocês, e vocês vão ouvir o que eu tenho de falar debaixo de línguas estranhas, de outras línguas, língua que não é de vocês. Então a língua viria junto com a punição, com a dor, com o sofrimento. As línguas viriam para os infiéis. Essas línguas, falava lá em assírio, tinha que interpretar, e no castigo, e na dor, no sofrimento. Então o que Paulo está se citando aqui é que as línguas é um sinal para os descrentes. Aquele povo que não cria, não quis obedecer ao ordem de Deus, manda aí língua estranha para cima deles. Manda os assírios, um povo que fala outro idioma, eles vão ter que obedecer debaixo de escravidão, de servidão. Isso aconteceu antes de 721 a.C., antes de Samaria ser destruída, que é o que ele estava profetizando aqui. Ser destruída, arrasada, assolada, tomada pelos assírios. Então, quando veio um povo falando outra língua, outro idioma naquele caso, veio sofrimento, castigo e chicote. Agora vocês estão ouvindo, você não queria ouvir a voz do profeta? Escuta a voz então da opressão. Línguas, outra língua, não é de vocês, não é beabá, escuta a pancada. Então, língua é um sinal para o descrente. Profecia para os crentes que queriam a profecia naquela época de Isaías. E aqui ele traz a memória. Porque, irmão, vocês ficam aí falando dessas línguas, o povo não entende? Línguas estranhas, fossem elas quais fossem. Só que língua estranha é sinal para o descrente. Profecia para crente. Desde o início ele está falando o quê? Escolhais o dom de quê? Ele está mandando o povo escolher qual o dom. Eu quero ouvir toda a igreja falar de quê? Só ao lado de cá, qual o dom? De cá, qual? Profeciar. Eu acho que funciona também. Quem dijo profeciar? Não há problema, só queria saber. Foi em espanhol esta? Isso, dom de profetizar, todos juntos era para escolher qual o dom de... Isso, que era melhor do que o de línguas, porque o de profetizar edifica todos. Pois, então naquele dias de novo, porque as línguas é um sinal para o incrédulo, lembrando que lá foi aquilo que aconteceu. Profecia para o crente. Então ele está dizendo, vocês estão aí falando de línguas, o povo vai dizer, mas isso aí nos lembra a incredulidade, isso nos lembra a repreensão de Deus, isso nos lembra o açoite de Deus, quando ele mandou os assírios sobre o povo. É o que ele está dizendo. Mas quando vocês profetizam, lembra o quê? É Deus falando, é o povo se convertendo, e lembra aquele povo que ouvindo a profecia, agradou a Deus. O crente que é profecia. Língua edifica você, mas quando falam aí línguas esse montão, não é para nós isso, tá? É para eles no sentido. Isso aqui faz o povo lembrar do castigo de Deus. Amém? É o que Paulo chamou a atenção. Lembrando que incrédulo aqui era povo de Deus. Tá? A profecia era para o povo de Deus. Mas no meio do povo de Deus tem gente que crê e tem gente que não crê. Como assim, pastor? Tem gente que está fraco na fé, está duvidando. Será mesmo? Está fraco. E tem gente que duvida de certas coisas no meio da igreja. Um exemplo aqui, antes nós já podia ser na frente, mas já vou abrir um leque. Presta atenção.
Como assim descrente no meio do povo de Deus? Se nós convidarmos aqui, sem menosprezar, porque são nossos irmãos em Cristo, tanto que eu estou usando isso como exemplo, um presbiteriano tradicional para vir num culto aqui. Quando eles chegaram, nós estivemos aqui. O que ele vai dizer que nós somos? Um bando de doido. Porque ele não crê nas línguas. Mas é crente, é irmão, mas ele não crê. Tem muitos tradicionais que não creem nas línguas. Então, vocês são doidos? Pode muito bem acontecer. Estou tentando contextualizar e trazer um entendimento melhor aqui no nosso meio. Eu convido alguém que é nosso irmão em Cristo. Ele pode vir aqui e falar, vou lá, mas não sei se Deus está naquela igreja, não. Tem um monte de crente que pensa assim, tem ou não tem? Mas são nossos irmãos em Cristo. Será que Deus está naquela igreja mesmo? Aquela barulhada, sei lá, aquela confusão, aquele povo é diferente, pensa diferente e tal. Mas vou lá, me convidaram, então entrei, vou lá. Será que Deus está aqui? Aí escuta, blá, blá, mas claro, chega lá, não, esse pessoal está doido. Ah? Então, pode ser o incrédulo que não crê em muitas coisas que a gente crê. Como pode ser o incrédulo no meio da igreja que está fraco na fé, como estavam os israelitas quando Isaías estava profetizando, agindo com infidelidade, agindo fora dos preceitos do Senhor. Incrédulos, infiéis, crentes, descrentes. Você entende isso? Quem já se sentiu descrente sendo crente? Eu. Será? Quem nunca falou será aqui? Para um acontecimento esperado de Deus. Ou até lendo a Bíblia você ficou meio assim. Então isso acontece com a gente. Esse é o descrente no contexto aqui, que é o que eu entendo, tá bem? Não estou dogmatizando, nem sentenciando nada. Pesquise, estude. Eu já ensinei isso a vocês. Então, de sorte que as línguas constituem o sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Eu já falei o que eu considero incrédulo aqui. Língua é um sinal para incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Lembrando de Isaías e no meio da igreja. Por quê? Olha o que ele explica. 23. Se pois toda a igreja, hipoteticamente, claro, se reunir no mesmo lugar, como estamos aqui hoje, e todos se puserem a falar em outras línguas. Imagine a cena. No caso de entrarem indoutos, já expliquei o que é, ou incrédulos, já expliquei o que é, não dirão porventura o que estáis loucos? Eu expliquei antes para você entender esse texto. Eu não considero que incrédulo aqui, indouto, seja gente que veio lá de outra cidade, ou lá da rua, passou, assistiu um culto ali. Nem era comum isso naquela época. Judeu não tinha esse comportamento. Aquele povo não era de entrar assim. Eles eram ganho nas ruas, nas casas, depois iam para a igreja já sabendo o que era. Mas mesmo assim, digamos que porventura entrasse na igreja, ou entrasse aqui alguém, esse pessoal que eu falei com vocês, entra alguém aqui de outra igreja, ou de outro, porque lá naquela época é difícil entender, não havia esses nomes diferentes de igreja, mas tinha igrejas espalhadas por ali, em outras cidades. Então vinha algum irmão de outra igreja, irmãos, porque não era igual hoje, que o presbiteriano para lá, adventista não sei para onde, e o batista não sei para onde. Lá não tinha isso. Era um contexto onde as várias igrejas eram co-irmãs mesmo. Era um mesmo ministério espalhado. Então podia muito bem ver outro de outra igreja entrar naquele culto e falar, vocês estão tudo doido. Tanto que no final ele diz que as igrejas não se comportam assim. As igrejas de Deus. Hoje ele não pode falar isso, posso? Que as igrejas não se comportam assim, não tem como, porque tem todo tipo de igreja pela terra hoje, mas na época era um povo só. Então entrava esse indouto, esse incrédulo, era aquele camarada que estava assim, que entendia menos e bababá. Aí iam dizer o quê? Vocês estão loucos? 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. É esse crente que talvez duvidava, como é que é? Não, olha rapaz, eu achava que não estava, mas Deus está no meio de vocês mesmo. Por quê? Profetizaram aí e os segredos do meu coração foram revelados. Cai de cara no chão e fala, Deus está aqui. Aconteceu com o povo na época de Israel, depois que Elias falou para o fogo descer do céu, caíram de cara no chão e só o Senhor é Deus. Então, quando profetizasse, não, Deus está aqui no meio desse pessoal mesmo. Isso não é coisa de incrédulo. Que incrédulo poderia pensar, é o diabo que falou. Incrédulo acreditar que é algum espírito que falou. Que os incrédulos também têm conversas, não tem? Parentes que já morreram, falam com eles. É o diabo, mas eles creem que é parente.
Então lá para fora tem esses sinais também. Quantas pessoas são usadas lá para fora com sinais dessa forma? Quantos? Tem programas na televisão aí, não é? Open your mind. Onde estão esses videntes aí que chegam na sua casa e contam a sua... ela está morta assim, assim, assim. Antes dela morrer aconteceu isso, isso, isso. Ela está falando sobre algo aqui, sobre a bonequinha azul que ela tinha. Ela tem realmente a bonequinha azul, está ali no quarto. Ai, você é usado pelo capeta, mas você é usado. Então lá fora tem essas coisas também. Mas esse que entrou na igreja, ele é um crente, descrente. Um indouto com pouco conhecimento. Então é isso que acontece. Paulo está falando, mas se profetizar, né? Esse outro incrédulo aqui também, que eu citei agora, esse camarada que, não gente, vocês estão aí falando línguas, blá, 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 blá. Isso me lembra o sofrimento lá na época de Israel, essas línguas estranhas, me lembra o que aconteceu para lá. Ele não crê nas línguas e leva isso, meu Deus, loucura é essa? Faz me lembrar o nosso povo sendo pisado pelos assírios, se são loucos. Mas a profecia traria o camarada para perto de Deus, porque Deus falaria, mostraria os segredos do coração dele, e ele se converteria, ou se aproximaria mais de Deus, dizendo, Deus realmente está no meio de vós. Apresentei várias possibilidades, dentre elas, essa do camarada que veio de outra congregação, ou que é um crente que está por aí fraco, e vem verificar se Deus está no nosso meio ou não. Já teve casos de crente vir no nosso meio e dizer que nós somos loucos. Já. Nós não estamos aqui procurando nos padronizar no que os outros pensam, que os outros pensam. Não é essa a ideia. Nem Paulo queria isso. Vou padronizar vocês pelo que os outros pensam. Não é isso. Ele está querendo colocar equilíbrio na igreja, para que as pessoas entendam que nós não somos nem loucos, nem imaturos. É isso que está procurando aqui. Amém? Pastor, então isso tem o sim, a hora e o não, mesmo que não seja pecado ou errado, pode ser errado na maneira de usar, claro. O que Paulo falou sobre a carne? Ele não disse, já que se carne vai fazer o meu irmão pecar, então não como carne. Mas ele proibiu de comer carne? Não. Carne é pecado comer? Não. Ele está dizendo que dependendo das situações, você é melhor não fazer. E dependendo das situações, é melhor fazer. Então equilíbrio, o maduro vai entender onde, quando, como, porquê. Amém? Controle com as emoções. A mente do crente não é tomada de forma... O que eu fiz na igreja? Não, isso acontece na macumba. Mas dentro da igreja não. Paulo disse e vai voltar a dizer, cante no espírito, mas cante com o intelecto. Fale no espírito, mas fale com a mente. Senão imagine, que bagunça seria igreja. Não, mas querer... irmão, silêncio, não, quero ser... agora eu estou tomado. Doideira. Não tem sentido isso, né? Tudo com equilíbrio, tá bem? Maturidade. O versículo citado em Isaías 28:11 está assim. Isaías disse, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. É o que Isaías diz lá. E o gaguejante aqui no grego tem um sentido de deboche também. No meio dessa palavra gaguejante, além tem uma ligação de forma de debochar daqueles israelitas. E aí a ordem nos cultos, que é o forte, vamos ler daí para frente, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Não é proibido nada disso no culto. Ele está proibindo? Não, que tenha, que haja, seja tudo feito para a edificação. Ele termina assim o 26, não é? Na nossa versão. Está aí, que tenha, que haja, mas para edificação. Quando ele fala edificação, é pensando no coletivo. Estou chamando a atenção. Não é proibido o individual, mas é melhor o coletivo. Pensar no corpo. O que eu vou fazer? Vou cantar no que agora, estou nem aí, é só para minha edificação. Tudo bem, você pode cantar só para a sua edificação, mas não é o que Paulo espera. Vou ler uma palavra aqui, vou pregar, irmãos, vou pregar aqui agora, mas é para minha edificação. Ué, então lê em casa, meu filho, prega você mesmo. A ideia da igreja é pensar no corpo. Vamos vir cantar o hino aqui, ninguém gosta, não vai edificar ninguém, mas eu quero cantar para mim mesmo. Então canta em casa. Mas a ideia aqui é corpo, quem está entendendo isso? A limpeza, a organização, colocar dos papéis, recepcionar vocês, a forma de tratá-los, tudo é para nós todos.
Aqui não tem pastor que tem que ser tratado melhor e a minha cadeira é melhor e tudo para mim é melhor. Nem a secretária que tem que ser tratada melhor. Nem eu mando em vocês, nem ela manda em vocês. Nem os diáconos é o melhor para eles. Não, é no coletivo. Tudo que cada um for fazer é pensando no coletivo. É um corpo. Entendeu? Diga amém. Porque até o bem que eu faço, se não for com amor, vale alguma coisa? Capítulo 13 dos Coríntios. Estamos dentro dele. Todo mundo está gravando. Todo mundo, estamos lendo em casa e relendo, então você sabe direto onde é que ele fala sobre isso. Corpo, seja tudo para edificação, uma construção, crescimento da igreja, solidificação. 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente. Como assim? Ele falou, não tem 2 falando junto não. Ele falou, acabou, o outro fala, sucessivamente, o outro acabou, o outro fala. É todo mundo falando. Irmãos, claro que estamos firmando naquele contexto. Nós não vamos seguir essa regra na íntegra, porque nós estamos um costume de... Falou, tudo bem, falaram 10 de uma vez. Toda igreja falou. Mas há um limite. Há um limite. Estão falando, estão alegres, está todo mundo sendo edificado. Glória a Deus. Mas é preferencial que o crente... Falei, não houve interpretação, vou falar baixinho. Porque só tem uma forma de saber se tem intérprete. Falando. Para se interpretar, você tem que falar primeiro. Não é? Senão, como é que alguém vai interpretar? Do mesmo jeito que julgaram as profecias, como é que vai julgar se o cara não falar? O cara levantou e falou, e o pastor deixou ele falar. Eu tenho que deixar o cara falar, porque senão eu vou saber se é ou se não é de Deus. O cara levantou lá atrás e falou em língua. Xinduí, canapacu, caracatá. O pastor não mandou ele calar a boca. Claro que não. Eu sei lá se alguém vai ser usado para interpretar. Onde tem um equilíbrio. Falou. Ninguém levantou. Por favor, entenda que você tem que fechar a boca. Fala baixinho. Está tendo um culto. Não é pecado, mas fala com você mesmo. Não. O que você estava fazendo no início, você continua fazendo. Edificando você mesmo. Quem consegue entender isso? Vou dar um exemplo. Quer ver? Eu estou aqui. Ai, que legal, ele está falando. Aí daqui a pouco continua. Caracacu, agora cansou, né? Não estou entendendo nada. No início é até emocionante, depois cansa. Então eu mesmo, se falar aqui, não vi interpretação, não saiu de mim, não consegui ter, e ninguém teve, então eu vou reduzir aquilo. Às vezes nos emocionamos e todo mundo fala e tal. Edificou aí quem falou e quem não ficou perdido. Não falei nada, mas tudo bem. Nem todos têm esse dom. É o que diz aqui que nem todos têm. Mas equilíbrio é o melhor, tá bom? Porque senão não é edificação para o corpo e a ideia é que todo o corpo seja edificado. E haja quem interprete. Mas não havendo, eu volto a frisar o que eu disse na vez passada, tem gente nova aqui. Que língua é essa? Eu creio piamente que é uma língua estranha, porque lá no primeiro versículo, 2, 3, 4, 5, o que é que ele diz? Quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus, porque ninguém o entende. E em mistérios fala com Deus. Ninguém o entende, não é algumas pessoas. Fala a Deus. 5 versículos ali são decisíveis para mim. Tá bem? Então essa língua. Aí eu volto a perguntar para vocês, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, irmãos. Tá bem? Se Deus me tomasse línguas aqui para falar com vocês, qual idioma vocês creem que Deus me tomaria? Seria português. Então para que me tomar nessa língua? Só se fosse profeticamente. Não, tomou o pastor de volta em francês. Para que se vocês falam português? Para que ele ia tomar os coríntios em outro idioma se todo mundo falava grego? Eu vou tomar aquele povo que fala em grego em Xangurumá. Para quê? Deus é objetivo. No Pentecostes falaram em línguas que as pessoas entenderam e não em língua que ninguém entendia. Lá foi tomado assim. Neste contexto de Corinto, ninguém entendia. Por isso que eu diferencio do Pentecostes disso que está acontecendo aqui. Tá bem? Pode acontecer, pastor? Pode. Está ali, entrou um fulano aqui, que a irmã Alessandra convidou. Sentou ali, o camarada é alemão. Não fala nada de português, só bom dia. Tchau. Acabou. Aí eu estou aqui, de repente eu falo em línguas e falo em alemão. Cara,
Meu Deus, o cara falou um montão de coisa ali em alemão, nosso Deus. E vocês sabem que eu não falo, todo mundo sabe que eu não falo mesmo. Meu português já é michuruco, quanto mais alemão. Viu, o pastor falou em alemão, o cara lá entendeu, foi para ele. Não, Deus está nesse lugar. Deus fala em alemão, nosso pastor é da roça e falou alemão. Isso edifica. Nesse caso, sim. Ou entra alguém aqui, ou entra aqui um chinês, né? Entra aqui, aí para ali, sentadinho, daqui a pouco, não fala português, não fala mesmo, só fala Nicotorocochu. Aí entra, quando entra ali, daqui a pouco, ele é crente, tá lá da China. De repente levanta, ou então fala em português, ou fala naquele idioma, e aí, alguém aqui que nós sabemos, a irmã Ana Paula, você fala chinês? Não, claro que não. Aí levanta e fala, Deus está falando assim, 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 assim para a igreja. Depois vão sentar com ele para conversar. Olha, o que você falou lá? Sim, assim, assim. Traduz. Foi exatamente o que a Ana Paula falou. Aí tudo bem, irmãos. Aí me tomar em chinês para falar com vocês. Fala sério. Me perdoa, senhor, né? É meu entendimento aí. Então a língua aqui é realmente incompreensível. Fica na igreja falando consigo mesmo ou com Deus. 29. Tratando-se de profetas, fale. Ele mostra aqui que ninguém é maior do que o outro, claro. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Tá? Falou, opa. Alguns entendem que outros aqui são outros profetas. Outros entendem aqui que outros são os outros. Mas a Bíblia mostra que quem julga as coisas é a igreja, né? É o corpo. E outros aqui também eu entendo que é outros, os outros que estão ouvindo aí. Opa, vamos lá ver se é de Deus, porque a igreja toda tem que conhecer a Bíblia, o julgamento que vai ser feito em cima da palavra. Se porém, estamos chegando no final, falta só uns 50, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Você vê que não parece ser pregação. Ali, irmã Melix, como está bien? ¿Hablas português? Mucho ou pouco? Já está melhor, então habla-me em português. Habla-me em português que eu quero escutar. Ela é corajosa, tá nem aí, viu? O que você quer que eu fale? Bacana. Ela está lendo ali a Bíblia, trazendo um assunto para vocês. De repente eu levanto, Deus me deu outro. Não tem cara de ser isso, porque aquele povo nem andava com a Bíblia na mão. Mal tinha o Paulo, seus pergaminhos. Então, não creio que se um teve revelação, levante e pregue. Aqui tudo entende que é a revelação de Deus na hora alguma coisa. Vocês concordam comigo? Tinha uma Bíblia, basicamente, Paulo, o pregador. Basicamente, mesmo assim, eram cartas que Paulo enviando para eles poderem falar das coisas do Novo Testamento e o resto era do Antigo Testamento. Então não dá a entender que quem tiver uma revelação, levante e fala da Bíblia ali. Entende que era uma revelação mesmo dada por Deus, momentânea, inspirado, momentâneo pelo Espírito Santo. O que ele diz? Tem aqui alguém uma revelação, tal, traz aquela revelação, seja ela profética, o contexto lá não deixa claro, mas é uma revelação da parte de Deus. Então, o outro teve, o de cá então se aquieta, parou, e o de lá entrega a revelação dele. Não é todo mundo falando ao mesmo tempo, pá, é o que ele está ensinando aqui. Porque todos, 31, podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ele fecha como? Nos plurais, veem aí que o Espírito aí é letra minúscula, não quer dizer que o cara não vai errar, mas quando você encontrar Espírito em letra minúscula na Bíblia, não é Espírito de Deus, é Espírito do homem, pode ser Espírito demoníaco, a não ser que esteja no início da frase, em maiúscula, como é comum. Mas Espírito em letra minúscula é Espírito do homem, ou qualquer outro Espírito, não é o Espírito Santo. E está no plural também. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ele está dizendo então que você tem um controle. Amém? Não do espírito, das suas emoções. Falo não do Espírito Santo, mas das suas emoções. Eu já contei aqui que recebi profecia uma semana antes. Para entregar uma semana depois, claro. Um dia antes. Horas antes. Vai em tal local e fala tal coisa com tal pessoa. E eu ia. Não é, só na hora. Não, você escuta, recebe e fala que era assim que acontecia com eles. Era escrito isso aqui. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quem não está, diga amém. Não, fala não. Espíritos profetas sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de
quando você entende, alguém entende aqui, vê confusão, pensa que é outra coisa. Eu já entendi como novo convertido. Teve uma confusão na igreja. Opa, Deus não está no meio disso não, Deus não é Deus de confusão. Não é isso que está dizendo aqui. De confusão nesse sentido. De confundir. Todo mundo falando em línguas. Porque é Deus quem dava isso, as profecias e as línguas. Deus não ia fazer essa bagunça no meio da igreja. Porque Deus, muitas vezes, traz muita confusão. Tá? Jesus, quando chegou, teve uma confusão. Um falava que ele era de Deus, outro dizia que não. Uns queriam matar, outros queriam ele vivo. Criou uma confusão, uma baderna lá. Muita gente não entendia o que ele queria falar muitas vezes. Falar por parábolas e confundia a mente daqueles que não tinham que entender. Era uma coisa terrível. Mas não é Deus de confusão. Então pode todo mundo falar no seu tempinho certo, com o controle, com o equilíbrio. Eu posso entregar uma profecia ou uma revelação, falar em línguas antes por alegria, ou não falar em línguas. Posso falar no pensamento ou não falar, chegar e profetizar. É costume da gente a gente falar ou ouvir dizendo aqui, pá, para, papá, assim diz o Senhor, pá, para, papá, tal coisa assim. Mas poderia muito bem não falar o pá, para, papá. Tá? É controle do profeta, de quem está falando, de quem tem o dom de profecia, aliás, ou está sendo usado na profecia. Tá? Porque Deus, 33, não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quem entendeu até aí?